Aos poucos, o Rio de Janeiro ganha tamanho e força de grande capital. No dia 16 de dezembro de 1815, a cidade carioca é promovida a sede oficial da coroa portuguesa. Quando Dom João eleva o Brasil a Reino Unido, nesse momento foi criada a independência. O que o filho faz em 1822 já é consequência. E com isso o Brasil teve a graça de não se subdividir em inúmeras republiquetas, como aconteceu na América Espanhola. O Brasil permaneceu uno no seu território continental, uno na religião, uno na cultura, uno na língua, uno na mentalidade, e isso se deve à obra de Dom João VI, o último anásio. 10 anos depois da chegada da família real, estavam criadas as condições para que a colónia largasse a saia da metrópole. Mas para os brasileiros foi difícil aceitar que a verdadeira independência começou no dia em que o rei, tonto e indeciso, com medo de trevoadas e caranguejos, pôs o pé na praia da Guanabara. O processo da independência do Brasil, né, Valdir, já começa com a chegada da corte. Entendeu? Os livros já são assim, o processo da independência começa com a chegada da corte, né? E todo o processo de abertura dos portos, né? A volta de Dom João, não é isso? Já não se coloca a independência só como grito independência ou morte, não. Já Dom João já tem um lugarzinho na história da independência do Brasil, com certeza. Até poucos meses, Dom João era visto como um bobão, um bonachão, um comedor de frangos, um homem que quase apanhava da esposa, Dona Carlota, e um fugitivo. No entanto, depois das comemorações, da organização das comemorações dos 200 anos, e isso nós louvamos muito, Dom João começou a ser visto como aquilo que ele de fato era. Ele era muito inteligente, sagaz, esperto, muito acessível ao povo e também benévolo e benfazejo. E o povo percebeu isso e por isso foi um dos soberanos mais queridos do Brasil. A imagem de um Dom João fraco, pouco preparado para reinar, tem um responsável. A imagem dele foi deturpada, como disse meu primo Dom Duarte, muito por uma historiografia fruto da República, da propaganda republicana. Mas há um dito francês que é chasser le naturel e reviendra au galop. Expulsar o natural, expulsar a verdade, ela voltará galopando. E é o que está acontecendo hoje em dia. Entrou pela história como Clemente e que agiu corretamente e que realmente sabia o que ele estava fazendo. Não é? Às vezes ele hesitava, mas eu acho que fazia parte da estratégia. Ao contrário de Carlota Joaquina, Dom João era feliz no Brasil. Ele costumava fazer passeios ao redor do Rio de Janeiro, conduzindo a própria carruagem, que aliás era uma carroça, era uma carruagem muito simples. Ele era uma pessoa que tinha crises periódicas de depressão. Numa delas, em 1805, ele se afastou totalmente da corte, da vida familiar e foi morar em Vila Viçosa, no Alentejo, se isolou, numa crise de depressão. E a Carlota Joaquina tentou lhe dar um golpe e tal, e assumir a regência de Portugal. No Brasil não há notícia de crise de depressão do Dom João, o que significa que ele gostou muito dos trópicos. Ele parava para conversar com as pessoas, batia papo, perguntava como vai a vida. Mas em Portugal reclamavam o regresso do rei, a tal saudade, possível numa só palavra. O exército francês, que havia chegado a Lisboa em 1807, estava fraco e não seria difícil, com o apoio das tropas inglesas, expulsá-lo do território português. Se Dom João não tivesse embarcado, levado à corte, os filhos, o Dom Pedro, o futuro imperador do Brasil, o que seria hoje dessa antiga colónia onde se fala o português com açúcar. Eu não acredito que se a corte não tivesse se mudado para o Brasil, que a independência chegasse mais tarde. Eu acho que talvez o que poderia haver era a República ter chegado mais cedo e com ela a fragmentação do território brasileiro. Com a morte da mãe, Dona Maria,
Dom João VI é coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves em 1818. Volta a Portugal 4 anos mais tarde. Ao regresso, o filho disse não. Daqui, desta igreja, saiu o manifesto que pedia ao imperador Pedro I que ficasse no Brasil, não retornasse a Portugal, dando origem ao famoso Dia do Fico, Dia Nacional do Fico, que seria mais tarde a senha da independência do Brasil. Dom João, quando teve que voltar para Portugal, em 1821, deixou já toda a nação com suas estruturas políticas, judiciárias, militares, culturais, administrativas, tudo pronto para fazer a independência, que ele previa que viria mais cedo ou mais tarde. Se em vez do Dom João, o Dom Pedro tivesse ido para Portugal, e essa foi uma hipótese muito discutida na época, muito provavelmente a independência brasileira seria declarada pelo Dom João e não pelo Dom Pedro. Portugal recebeu Dom João após uma década de fome e pobreza de uma grave crise económica. O trono vazio voltou a ter dono. Do outro lado do Atlântico ficava o filho. Casa com a princesa austríaca Leopoldina, faz do legado do pai um novo país. Em 1822 é declarada a independência do Brasil.